Invasões alienígenas, fatos ou ficção? Esse tema tem intrigado a humanidade por décadas, alimentando teorias da conspiração, relatos impressionantes e uma busca incansável por respostas. Neste vídeo, vamos explorar alguns dos casos mais famosos e misteriosos, analisando evidências, testemunhos e teorias. Prepare-se para uma viagem fascinante pelo desconhecido. Os relatos de ex-militares e oficiais sobre encontros com OVNIs têm sido uma fonte constante de interesse e controvérsia. Esses indivíduos, muitas vezes, possuem treinamento especializado e são considerados observadores confiáveis. Um dos testemunhos mais notórios é o do comandante David Fravor, que descreveu um encontro com um objeto voador não identificado durante uma missão de treinamento em 2004. Fravor relatou que o objeto realizou manobras impossíveis para qualquer aeronave conhecida. Outro relato impactante veio do Major Jesse Marcel, que foi um dos primeiros a investigar os destroços do incidente de Roswell em 1947. Marcel afirmou que os materiais encontrados não eram deste mundo e que houve um encobrimento por parte das autoridades militares. Esses testemunhos, entre outros, têm alimentado teorias sobre a existência de tecnologia alienígena e contatos com seres extraterrestres. Esses relatos de militares e oficiais não apenas adicionam credibilidade aos avistamentos de OVNIs, mas também levantam questões sobre o que os governos sabem e estão escondendo do público. A coragem desses indivíduos em compartilhar suas experiências ajuda a manter viva a discussão sobre vida extraterrestre e possíveis invasões alienígenas. Área 51, localizada no deserto de Nevada, EUAA, é uma base militar altamente secreta que tem sido o epicentro de inúmeras teorias da conspiração relacionadas a alienígenas. Oficialmente, a Área 51 é uma instalação de testes de aeronaves e sistemas de defesa, mas muitos acreditam que ela esconde evidências de vida extraterrestre e tecnologia alienígena recuperada de acidentes de OVNIs. Um dos incidentes mais famosos ligados à Área 51 é o suposto armazenamento de destroços do incidente de Roswell. Teorias afirmam que não apenas os destroços, mas também corpos alienígenas foram levados para a base para estudos. Ex-funcionários, como Bob Lazar, afirmaram ter trabalhado em engenharia reversa de tecnologia alienígena dentro da Área 51, embora suas alegações sejam altamente controversas. O segredo em torno da Área 51 só aumentou as especulações. Em 2013, a CIA reconheceu oficialmente a existência da base, mas negou qualquer ligação com extraterrestres. No entanto, a falta de transparência e o mistério que cercam a Área 51 continuam a alimentar teorias de que o governo dos Exenimoa está escondendo informações cruciais sobre invasões alienígenas e contatos com seres de outros mundos. Em janeiro de 1996, a cidade de Varginha, no Brasil, foi palco de um dos casos mais famosos de suposto contato com extraterrestres, conhecido como o ET de Varginha. Testemunhas relataram ter visto uma criatura misteriosa com olhos vermelhos, pele oleosa e de aparência assustadora. 3 jovens afirmaram ter visto a criatura em um terreno baldio, e o caso rapidamente ganhou atenção nacional e internacional. O incidente envolveu várias testemunhas, incluindo bombeiros e militares, que relataram ter capturado a criatura. Alegações de encobrimento por parte das autoridades brasileiras surgiram, com relatos de que o corpo do ser foi levado para análise em instalações militares. Apesar das investigações, o governo brasileiro negou a existência de qualquer evidência concreta. O caso do ET de Varginha continua a ser um dos mais discutidos na ufologia. A combinação de múltiplas testemunhas, a reação das autoridades e o suposto encobrimento alimentam as teorias de que seres extraterrestres visitaram a Terra e que as autoridades estão cientes disso, mas ocultam a verdade do público. A busca por evidências científicas de vida extraterrestre tem sido um esforço contínuo por parte da comunidade científica. A descoberta de exoplanetas na chamada zona habitável de suas estrelas aumentou a possibilidade de encontrar vida fora da Terra. Telescópios espaciais como o Kepler e o Hubble têm identificado milhares de exoplanetas, alguns com condições que podem suportar a vida.
Além da busca por planetas habitáveis, cientistas têm investigado sinais de vida microbiana em nosso próprio sistema solar. As missões para Marte, como a do rover Curiosity, e as investigações sobre as luas de Júpiter e Saturno, como Europa e Encélado, revelaram evidências de água líquida sob suas superfícies, um componente crucial para a vida. Embora ainda não haja provas definitivas de vida extraterrestre, as descobertas científicas continuam a alimentar a esperança e a curiosidade. A pesquisa científica rigorosa é essencial para validar ou refutar as inúmeras alegações de encontros alienígenas e invasões. A ciência, com suas metodologias e evidências, permanece na vanguarda da busca por respostas sobre nossa posição no universo. As explorações espaciais têm desempenhado um papel crucial na busca por vida extraterrestre. Missões como a Voyager, que enviou sondas para além do nosso sistema solar, e os diversos rovers enviados a Marte, têm como objetivo explorar e descobrir sinais de vida. A Voyager 1 e 2, lançadas em 1977, carregam discos de ouro com sons e imagens da Terra, na esperança de que alguma civilização alienígena as encontre. As missões em Marte, especialmente a do rover Perseverance, buscam sinais de vida passada no planeta vermelho. O Perseverance, que aterrissou em Marte em 2021, está equipado com instrumentos para analisar rochas e solo em busca de compostos orgânicos e bioassinaturas que possam indicar a existência de vida microbiana no passado. Além de Marte, as luas geladas de Júpiter e Saturno, como Europa e Encélado, têm intrigado cientistas devido à presença de oceanos subterrâneos. Missões futuras estão sendo planejadas para perfurar a superfície dessas luas e explorar seus oceanos em busca de vida. Cada nova descoberta e missão espacial nos aproxima mais de responder à pergunta: estamos sozinhos no universo? Relatos de invasões alienígenas não são um fenômeno moderno. Desde tempos antigos, existem registros de avistamentos de objetos misteriosos no céu e encontros com seres de outro mundo. Na Grécia Antiga, o historiador Plínio, o Velho, descreveu objetos brilhantes no céu. No Egito, algumas interpretações das pinturas antigas sugerem a presença de discos voadores. No século XX, os relatos de invasões alienígenas aumentaram significativamente. O caso mais famoso, o incidente de Roswell em 1947, marcou o início da era moderna da ufologia. Relatos de avistamentos de OVNIs e encontros com alienígenas se tornaram mais frequentes, com algumas pessoas alegando ter sido abduzidas por seres extraterrestres. A história das invasões alienígenas é rica e variada, com relatos vindos de todas as partes do mundo. Esses relatos, embora muitas vezes desacreditados, continuam a fascinar e a alimentar teorias sobre visitas extraterrestres. A persistência desses relatos ao longo dos séculos sugere que o fenômeno é real, mesmo que ainda não totalmente compreendido. O chupacabra é uma das lendas mais enigmáticas e discutidas quando se fala em seres extraterrestres. Surgindo pela primeira vez em Porto Rico na década de 1990, o chupacabra é descrito como uma criatura que ataca animais domésticos, drenando seu sangue. Relatos descrevem a criatura como tendo olhos grandes e vermelhos, espinhos ao longo das costas e uma aparência reptiliana. O fenômeno rapidamente se espalhou para outras partes da América Latina e do mundo, com relatos similares surgindo em países como México, Brasil e Estados Unidos. Algumas teorias sugerem que o chupacabra pode ser um experimento genético falho ou mesmo uma criatura de outro planeta. Embora muitas das alegações tenham sido desacreditadas ou explicadas como ataques de animais selvagens, a lenda do chupacabra continua a ser um mistério. A persistência dos relatos e a falta de uma explicação definitiva alimentam teorias sobre a origem extraterrestre do chupacabra. A criatura se tornou um ícone da cultura popular e um símbolo das fronteiras entre o conhecido e o desconhecido. A lenda do chupacabra é um exemplo de como histórias locais podem se transformar em fenômenos globais, alimentando o imaginário coletivo sobre invasões alienígenas. Contatos imediatos de primeiro grau referem-se a avistamentos de OVNIs, onde o objeto é visto a uma curta distância, mas sem interação física. Esses avistamentos são frequentemente relatados por testemunhas confiáveis, incluindo pilotos,
militares e civis. Um dos casos mais famosos é o avistamento de um OVNI pelo piloto Kenneth Arnold, em 1947, que cunhou o termo discos voadores. Relatos de contatos imediatos de primeiro grau frequentemente descrevem objetos com formas e comportamentos incomuns, como movimentos erráticos e mudanças de direção impossíveis para aeronaves convencionais. Esses avistamentos ocorrem em todo o mundo, muitas vezes em áreas isoladas ou durante a noite, aumentando o mistério e a dificuldade de obter provas concretas. Esses relatos, apesar de serem difíceis de verificar, continuam a fascinar e a intrigar investigadores de OVNIs. A consistência de detalhes entre diferentes avistamentos sugere que algo inexplicável está acontecendo nos céus ao redor do mundo. A busca por evidências concretas continua, enquanto os relatos de contatos imediatos de primeiro grau alimentam teorias sobre visitas de seres extraterrestres. O incidente de Roswell, ocorrido em julho de 1947, é talvez o caso mais famoso de um suposto acidente de OVNI. O evento começou quando um fazendeiro encontrou destroços metálicos em seu rancho, próximo a Roswell, Novo México. A Força Aérea dos Estados Unidos inicialmente anunciou que havia recuperado um disco voador, mas rapidamente retratou a declaração, alegando que os destroços eram de um balão meteorológico. A reviravolta na narrativa oficial alimentou teorias da conspiração sobre um encobrimento governamental. Nos anos seguintes, ex-militares e outras testemunhas afirmaram que corpos de alienígenas foram recuperados do local do acidente e levados para instalações secretas para estudo. Essas alegações foram posteriormente reforçadas por documentos supostamente vazados que descreviam um programa secreto para estudar tecnologias extraterrestres. Roswell se tornou um ícone da ufologia e um símbolo da busca por respostas sobre visitas extraterrestres. O caso continua a ser investigado por entusiastas e céticos, e apesar da falta de provas definitivas, a controvérsia em torno do incidente mantém o interesse público vivo. Roswell é frequentemente citado como um exemplo clássico de possível contato extraterrestre e do mistério que envolve a presença alienígena na Terra. Contatos imediatos de segundo grau referem-se a avistamentos de OVNIs, que resultam em efeitos físicos no ambiente ou no observador. Esses efeitos podem incluir marcas no solo, interferência em equipamentos eletrônicos e impactos na saúde das testemunhas. Um dos casos mais notórios é o incidente de Cash Landrum, ocorrido em 1980 no Texas, Iowa. No incidente de Cash Landrum, 3 testemunhas relataram ter visto um objeto brilhante em forma de diamante que emitia calor intenso. Após o avistamento, as testemunhas sofreram sintomas de radiação, como queimaduras e náuseas, levando-as a buscar tratamento médico. O caso atraiu atenção significativa, mas as investigações não conseguiram determinar a origem do objeto. Contatos imediatos de segundo grau fornecem evidências tangíveis que podem ser investigadas e analisadas. Esses casos são cruciais para a pesquisa de OVNIs, pois oferecem dados concretos que podem ser estudados cientificamente. A presença de efeitos físicos adiciona credibilidade aos relatos e aumenta a possibilidade de que os avistamentos de OVNIs sejam de fato fenômenos reais e inexplicáveis. Avistamentos de OVNIs são relatos de objetos voadores não identificados que exibem comportamentos e características incomuns. Esses avistamentos ocorrem em todo o mundo e são relatados por pessoas de todas as esferas da vida. Alguns dos avistamentos mais documentados e estudados incluem o incidente de Phoenix Lights em 1997 e os avistamentos de OVNIs na Bélgica entre 1989 e 1990. O incidente de Phoenix Lights envolveu milhares de testemunhas que relataram ver uma formação de luzes sobre a cidade de Phoenix, Arizona. As luzes eram grandes, silenciosas e se moviam em uníssono, deixando muitos espectadores perplexos. As autoridades explicaram as luzes como sinalizadores militares, mas muitos ainda acreditam que foram avistamentos de OVNIs. Na Bélgica, uma onda de avistamentos de OVNIs ocorreu entre 1989 e 1990, com numerosas testemunhas relatando objetos triangulares com luzes brilhantes.
A Força Aérea Belga investigou e até perseguiu alguns dos objetos, mas não conseguiu identificar sua origem. Esses avistamentos, com várias testemunhas e evidências visuais, continuam a desafiar explicações convencionais e a alimentar teorias sobre visitas extraterrestres. Contatos imediatos de terceiro grau referem-se a encontros visuais com seres extraterrestres ou entidades associadas a OVNIs. Esses encontros são frequentemente descritos como tendo um impacto profundo nas testemunhas, muitas das quais relatam interações diretas com os seres. O caso de Barney e Betty Hill, ocorrido em 1961, é um dos exemplos mais conhecidos de contato de terceiro grau. Barney e Betty Hill afirmaram ter sido abduzidos por alienígenas enquanto dirigiam através de New Hampshire. Sob hipnose, ambos relataram detalhadamente a experiência, incluindo exames médicos realizados pelos alienígenas. O caso foi amplamente investigado e documentado, tornando-se um dos primeiros relatos de abdução alienígena a ganhar atenção pública significativa. Outros casos de contatos imediatos de terceiro grau incluem o incidente de Pascagoula, em 1973, onde duas testemunhas relataram ter sido levadas a bordo de uma nave alienígena e examinadas. Esses relatos, apesar de serem controversos, continuam a ser uma área de grande interesse na pesquisa de OVNIs. As experiências das testemunhas e a consistência de certos detalhes entre diferentes casos sugerem que algo extraordinário pode estar ocorrendo. Programas de pesquisa extraterrestre têm sido estabelecidos tanto por governos quanto por organizações privadas para investigar a possibilidade de vida além da Terra. O projeto Livro Azul, conduzido pela Força Aérea dos EUA de 1952 a 1969, é um dos programas mais conhecidos. O projeto investigou milhares de avistamentos de OVNIs, mas concluiu que a maioria poderia ser explicada por fenômenos naturais ou atividades humanas. Mais recentemente, o Pentágono confirmou a existência do Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, a ATIP, que investigou avistamentos de OVNIs relatados por militares entre 2007 e 2012. Relatórios e vídeos de encontros com OVNIs foram divulgados, mostrando objetos realizando manobras impossíveis para aeronaves conhecidas, aumentando o interesse público e a legitimidade da pesquisa. Além dos programas governamentais, iniciativas privadas como o SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, buscam sinais de vida inteligente através da análise de sinais de rádio provenientes do espaço. Esses programas representam esforços contínuos para entender e descobrir se estamos sozinhos no universo, e cada nova descoberta ou relatório contribui para o crescente corpo de evidências sobre vida extraterrestre. Teorias da conspiração sobre invasões alienígenas são abundantes e variam de ideias sobre encobrimentos governamentais a alianças secretas entre humanos e extraterrestres. Uma das teorias mais populares é que o governo dos Estados Unidos está ocultando evidências de OVNIs e contatos alienígenas desde o incidente de Roswell. Teóricos afirmam que a Área 51 é um local onde tecnologia alienígena está sendo estudada e desenvolvida. Outra teoria sugere que os governos mundiais estão em contato com civilizações extraterrestres e que informações estão sendo mantidas em segredo para evitar pânico ou para manter uma vantagem tecnológica. Programas de desinformação e supressão de evidências são frequentemente citados como métodos utilizados para manter o público ignorante sobre a realidade das visitas alienígenas. Essas teorias da conspiração, apesar de muitas vezes desacreditadas, continuam a capturar a imaginação do público e a alimentar debates sobre a existência de vida extraterrestre. A falta de transparência governamental e os relatos de testemunhas confiáveis contribuem para a persistência dessas teorias, deixando muitos a se perguntarem o que realmente está sendo escondido. Casos de avistamentos e encontros com OVNIs não são exclusivos dos Estados Unidos. Eles ocorrem globalmente e em diversas culturas. Na França, o incidente de Valensole, em 1965, envolveu um agricultor que afirmou ter visto e interagido com seres alienígenas perto de sua propriedade. As marcas no solo e os efeitos físicos no agricultor foram amplamente investigados, mas permanecem inexplicáveis. No Reino Unido, o caso de Rendlesham Forest, em 1980,
envolveu militares da Força Aérea dos ESEU-NEU, estacionados na base de RAF Woodbridge. Vários militares relataram ter visto luzes estranhas na floresta, e alguns afirmaram ter observado uma nave pousada. Documentos e gravações de áudio feitas durante o incidente foram divulgados, mas o caso continua a ser um dos maiores mistérios do Reino Unido. Na Austrália, o incidente de Westall, em 1966, envolveu mais de 200 estudantes e professores que relataram ter visto um OVNI pousar perto de uma escola em Melbourne. As testemunhas descreveram a nave e os efeitos físicos no ambiente, mas as investigações oficiais não chegaram a uma conclusão definitiva. Esses casos ao redor do mundo mostram que os avistamentos de OVNIs são um fenômeno global, despertando curiosidade e especulação em todas as culturas. Relatos de abduções alienígenas são um aspecto intrigante e controverso do fenômeno dos OVNIs. As vítimas desses eventos afirmam ter sido levadas contra sua vontade por seres extraterrestres e submetidas a exames médicos. Um dos casos mais famosos é o de Travis Walton, que desapareceu em 1975 enquanto trabalhava com uma equipe de madeireiros no Arizona. Walton afirmou ter sido abduzido por alienígenas e retornou 5 dias depois com memórias fragmentadas do ocorrido. Outro caso significativo é o de Whitley Strieber, um autor que relatou suas experiências de abdução em seu livro Communion. Strieber descreveu encontros recorrentes com seres alienígenas que realizaram experimentos nele. Seus relatos detalhados e a consistência de suas experiências trouxeram uma nova perspectiva sobre o fenômeno das abduções. Esses relatos, embora frequentemente recebidos com ceticismo, levantam questões importantes sobre a natureza dessas experiências. Alguns pesquisadores sugerem que as abduções podem ser explicadas por fenômenos psicológicos, como paralisia do sono, enquanto outros acreditam que são evidências de interações reais com seres extraterrestres. A falta de provas concretas torna difícil validar esses relatos, mas eles continuam a ser uma área de intenso estudo e debate. Lendas e mitologias sobre alienígenas existem há séculos e podem ser encontradas em várias culturas ao redor do mundo. Na Índia Antiga, textos védicos descrevem vimanas, máquinas voadoras pilotadas por deuses, que alguns interpretam como relatos de tecnologia avançada ou encontros com extraterrestres. No Japão, lendas sobre os Tengu, seres alados com poderes sobrenaturais, são vistas por alguns como possíveis representações de alienígenas. Os Dogon, uma tribo na África Ocidental, possuem mitos detalhados sobre seres que vieram da estrela Sirius. Segundo suas lendas, esses seres trouxeram conhecimento avançado sobre astronomia. O conhecimento dos Dogon sobre Sirius B, uma estrela anã branca invisível a olho nu, intrigou muitos pesquisadores e gerou especulações sobre contato extraterrestre no passado. Essas lendas e mitologias sugerem que a humanidade tem uma longa história de fascinação com o desconhecido e o extraterrestre. Enquanto alguns veem essas histórias como evidências de antigos encontros com alienígenas, outros as interpretam como reflexos da imaginação humana e da necessidade de explicar o inexplicável. De qualquer forma, elas continuam a inspirar e a capturar a imaginação de gerações. A cultura popular tem desempenhado um papel significativo na moldagem da percepção pública sobre vida extraterrestre. Filmes como ET, o Extraterrestre, e Contatos Imediatos de Terceiro Grau popularizaram a ideia de visitas alienígenas e abduções. Séries de televisão como Arquivo X exploraram temas de conspiração e encontros com extraterrestres, contribuindo para a popularidade do assunto. A literatura também teve um impacto profundo, com livros como Chariots of the Gods, de Erich von Däniken, que propôs a teoria dos antigos astronautas. Essas obras sugerem que civilizações avançadas visitaram a Terra no passado, influenciando o desenvolvimento humano. Histórias em quadrinhos e videogames também exploram frequentemente temas de invasões alienígenas e contatos com seres de outros mundos. A representação de alienígenas na cultura popular molda nossas expectativas e crenças sobre a vida extraterrestre. Essas obras influenciam a forma como interpretamos relatos de avistamentos de OVNIs e encontros com alienígenas, alimentando tanto o fascínio quanto o ceticismo.
A cultura popular, ao refletir e ampliar essas histórias, continua a desempenhar um papel central na maneira como entendemos e nos relacionamos com o conceito de vida extraterrestre. Os mistérios das invasões alienígenas continuam a fascinar e intrigar pessoas ao redor do mundo. Desde relatos de avistamentos de OVNIs e encontros com seres extraterrestres até teorias da conspiração e lendas antigas, o fenômeno desafia a lógica e a ciência, alimentando uma vasta gama de teorias e especulações. Seja por anomalias inexplicáveis ou evidências científicas, a busca por respostas continua. Cada novo relato de desaparecimento ou fenômeno inexplicável adiciona uma nova camada de mistério a essa região já enigmática. A busca por respostas continua, com cientistas, teóricos do sobrenatural e curiosos investigando incansavelmente. Enquanto isso, a possibilidade de invasões alienígenas permanece um dos maiores enigmas do nosso tempo. Quais desses fenômenos você acha mais assustador? Deixe seu comentário e compartilhe suas opiniões. Se gostou deste vídeo e quer saber mais sobre outros mistérios, diga nos comentários se quer uma parte 2. Sua participação é essencial para continuarmos explorando os mistérios da natureza. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos fascinantes.